Semana em Foco. As notícias que marcam esta semana aqui na nossa cidade e na região, na visão do Meso Regional, com a participação do Jefferson Santos. Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá FM e também os leitores do Meso Regional que já passaram a se acostumar a ouvir aqui a nossa participação, Jorge. E isso é muito bacana, é muito importante. Aliás, falando no Meso Regional, que fez uma cobertura da edição deste ano da Oktoberfest, que chegou a quase 690 mil visitantes. Trouxe alguns diferenciais, eu acho que um deles que tem que ser muito citado e a organização já está de olho também é no comportamento dos visitantes, né? Mais pessoas aos finais de semana durante o dia na festa, então aumentou o volume de pessoas no Parque Vila Germânica durante o dia, isso também repercutiu no aumento de visitantes ali na festa. O estilo galegão chamou muito a atenção, então já se pensa agora, será que é possível dar mais opções nesse sentido? Então acho que a Oktoberfest, sucesso total. Se falar em segurança, então nem se diga, né? Orgulho que tenho, e eu digo sempre, inclusive quando a gente trabalhou na cobertura, e que cada vez que começa a Oktoberfest, e para nós oficialmente começa quando a gente vai cobrir o primeiro desfile, porque é até mesmo antes da abertura oficial da festa, Jorge, o coração já bate mais forte e eu me emociono mesmo, porque eu sempre digo, quem nasceu, quem vive aqui é privilegiado por uma série de questões. Tem gente que diz que em Orlando, por conta da Disney, há uma energia no ar que contamina as pessoas, uma energia positiva. E eu não tenho dúvida que isso acontece aqui durante o mês de outubro. A gente sente algo diferente. E quem vem para cá conhecer o Oktoberfest, principalmente quem ainda não conheceu, sai daqui maravilhado com o que vê, né? Eu recebi visita de 3 pessoas queridas de Lençóis Paulista, que eu conheci em 2022. E que vieram para cá, mas não puderam conhecer o Oktoberfest lá naquele ano. E que elas voltaram, ficaram hospedadas um dia na casa do meu pai, um dia na minha casa, e que saíram maravilhadas, né, com o que viram. E elas nunca vi isso, todas elas, e são pessoas que têm um motorhome, que viajam muito, já foram para Barretos, enfim, viajaram para muitos eventos grandes no Brasil e disseram: é incrível o que vocês fazem aqui. E eu assino embaixo, porque eu não conheço tantos eventos assim, Brasil afora. Quero ir em Barretos, por exemplo, conhecer, tenho essa curiosidade, espero que um dia possa, mas eu realmente vejo que o Oktoberfest é diferencial. E que acertada foi a decisão de reabrir o Galegão, e que bom seria se de fato a gente tivesse um centro de eventos ali que pudesse daí ser já poderia também. poderia ampliar. Summit, por exemplo. Poderia ampliar. Aliás, já conversando com o secretário de Turismo, né, sobre essa possibilidade, até fiz um questionamento para ele, né? Porque há um projeto para esse centro de eventos ali ao lado do Galegão. Aí eu perguntei para ele, mas diante do sucesso do Galegão, como sede da Oktoberfest, naquele estilo, esse projeto do centro de eventos também já não pode levar em consideração agora a possibilidade de vir a se integrar a festa também, porque daí iria precisar de uma adaptação que talvez o projeto atual não comportaria, né? Não. É possível ver isso? Ele disse que nada é descartado, tudo é possível, né? Até porque aquele primeiro projeto ali e tal foi de fato estelionato eleitoral, né? Eu entrevistei uma pessoa que hoje é deputada, Antídio Neri, que disse naquela eleição em que Carlos Moisés concorreu à sua reeleição e não ganhou, que Santa Catarina seria o maior canteiro de obras paradas do Brasil. Eu acho que ele acertou, né? Tanto aí que só em Blumenau a gente tem alguns exemplos disso.
Sem dúvida. Olha, teve uma divulgação de eu chamo de infeliz, né? Uhum. Chamou de festa nazista, tal, que eu achei que tanto alguns órgãos de imprensa como o governo deu uma visibilidade exagerada para essa situação. Eu tenho para mim que tem coisas que a gente ignorar é melhor. Sim. Sim. Do que querer exibir e bater em cima do jeito que foi feito. Porque ganhou uma visibilidade tão grande, aquele absurdo, né, que gerou uma repercussão maior do que deveria. Ô Jorge, eu posso estar enganado, mas antes de eu publicar, eu não tinha visto nenhum veículo de imprensa. Acredito que o meu jornal foi o primeiro a publicar, mas eu tomei muito cuidado, inclusive extraindo apenas 20 e poucos segundos de uma fala absurda dele. Mas por que eu resolvi fazer isso? Porque minha empresa, né, tem uma empresa de comunicação que também faz monitoramento em redes sociais e também representa um sistema sobre publicações das redes sociais, enfim. Em 2022, salvo engano, eu prestei um serviço para o Oktoberfest. E foi de monitoramento das citações relacionadas à festa, que daí se fez também uma pesquisa mais ampla. Esses dados até foram divulgados pela prefeitura na época. E por incrível que pareça, fora de Santa Catarina, as maiores citações relacionadas, o número de citações relacionadas à festa na internet por pessoas físicas são de relacionar a festa com o nazismo, o que é um absurdo. É desumano, inclusive, essa comparação. Quem compara, quem faz essas acusações, não tem noção do que é a nossa gente e, principalmente, não tem noção de uma atrocidade desumana que foi, de fato, o nazismo na Alemanha, o que o nazismo proporcionou para o mundo. Então, assim, eu fiz essa postagem, ele resolveu provocar e, de fato, a Polícia Civil entrou em contato comigo pedindo algumas informações, até por esse trabalho que eu presto, consegui colaborar, e eu tenho certeza de que esse indivíduo não ficará impune, especificamente. Mas eu consegui passar informações além desse indivíduo, essas publicações, que de fato eu optei por não dar mais relevância. E assim, o que essas pessoas tentam sempre, Jorge, infelizmente, né? Sempre tentam lacrar com alguém para amanhã ser candidato. Sempre nesses assuntos polêmicos, entende? Então é isso que nós também precisamos refletir e não dar ênfase. Para todo mundo. O primeiro vídeo dele, especificamente, eu recebi mais de 30 pessoas. Eu falei, são vocês que estão dando voz para ele. Esse é o detalhe. Então a gente não pode fazer repercutir. É isso que eu penso. Bom, e as denúncias do vereador Ito de Souza sobre a utilização irregular de veículos da Intendência da Vila Itopava? Que bom seria se a gente tivesse um trabalho sempre assim, né? Infelizmente, a gente sabe o porquê que essas denúncias estão sendo motivadas. O vereador Ito sempre teve um papel de fiscalizador, de fato, tal, mas a gente já falou aqui, né, Jorge, que essas brigas não vão fazer bem para a cidade, não vão fazer mal a ninguém, mas pau que bate em Francisco, bate em Chico. Eu sei de vereador que usa o carro da Câmara para ir almoçar na casa da mãe quase todo dia. Eu sei de vereadora que usa o carro da Câmara de Vereadores para ir no salão de beleza. Então também é um uso... Que seria irregular, né? Porque que seria uso irregular. Particular. E eles tentam explicar que não é. Mas se for legal, é também imoral. Então, assim, que bom, e de verdade, que estão sendo fiscalizadas, mas que bom seria se todo mundo fica, eu estou sendo fiscalizado e não quero correr o risco, não, de perder o meu emprego. O intendente da Vila foi candidato bem votado nas últimas eleições da Câmara de Vereadores, inclusive do mesmo partido, do vereador Ito. E uma situação dessa mancha
a carreira de qualquer postulante, né? Seja que for daqui 3 anos. Isso vai pesar se o Ramalho for candidato de novo. Porém, tem gente já defendendo ele, principalmente o pessoal da Vila Itopava, pessoas políticas, mas que o cidadão, né, precisa dizer, olha, ele estava fazendo bem. Não, gente. Isso acontece muito em cidades menores, cidades pequenas, né? Em que estrutura do município, carros, máquinas são utilizadas para atender a necessidade, né? Individual, não é coletiva. São necessidades individuais. Tem um intendente que ficou famosíssimo na Vila Itopava justamente porque atendia muito, né? Mas não houve denúncia porque havia na época um racha político, né? Bom, o que você espera do relatório final da CPI do esgoto? Eu acredito que as oitivas, ainda dependendo da prorrogação dos trabalhos, a comissão ainda pode tentar ouvir alguém ligado à Funasa em virtude do corte das verbas aqui para Blumenau. Mas as oitivas aqui na nossa cidade, na nossa região, foram encerradas com mais oitivas técnicas por parte da AGIR na sessão da última terça-feira. O que esperar desse relatório final dessa CPI? Infelizmente, o meu comentário não é pessimista, mas realista com relação a todas as CPIs. Resultado para a sociedade? Nulo. Me comentaram, e aí é um comentário que eu até não acreditei, mas que depois que o Mesorregional divulgou a contratação daquela empresa de consultoria que é tão questionável quanto os serviços realizados pela BRK, se há uma pressa para encerrar de fato, e é pouco provável que a CPI tenha uma prorrogação. Agora, que a sociedade tem o direito de ouvir a Funasa com relação à sua evidente omissão, não só com Blumenau, mas com várias cidades do Brasil, mas que prejudicou e muitos blumenauenses, isso a gente gostaria de ouvir, e de uma cobrança técnica também, onde uma oitiva de técnicos da Funasa pudessem ter a acariação dos ex-prefeito João Paulo, Napoleão, dos técnicos da AGIR que solicitaram, dos atuais técnicos, né, para mostrar assim, para de fato ser uma verdadeira sabatina junto com os vereadores na Câmara de Vereadores, né? Mas eu até acho pouco provável que a Funasa disponibilize alguém para vir para cá, para uma Câmara de Vereadores e tal, porque estão lá em Brasília, né? Sabe, acima. Tem gente que acha até que é acima de Deus. Tem gente assim nos governos. Então, eu acho pouco provável. Acho pouco provável que tenha um resultado econômico, um resultado de cancelamento de contrato ou qualquer outra coisa nesse sentido. Inclusive, com esse processo todo que corre na Justiça Catarinense agora, depois da revogação do 5º edital, né? A violência no trânsito envolvendo motociclista. Ontem, infelizmente, mais uma morte no trânsito ali na divisa entre Blumenau e Indaial, pela Estrada Velha, né, como é conhecida. Moro numa esquina, num corredor de serviço, Jorge Tais. Ontem mesmo, enquanto eu escrevia a pauta desse acidente, eu sento na minha mesa e fica uma tela, um televisor, com as câmeras, né, da rua, as câmeras que eu tenho acesso ali, da minha residência e tal. Então, como eu moro na esquina, tem 2 câmeras voltadas para essa esquina, que é movimentada. Enquanto eu escrevia sobre esse acidente, passou um motociclista de uma moto grande, buzinando tal, porque um carro entrou na sua frente. E aí não cortou a sua frente. Porque o carro entrou na via paralela, mas o motociclista vinha em alta velocidade.
de quem seria a culpa? Eu, como cidadão que vi, dos dois. Porque o carro teria que esperar a moto, mas a moto vinha em alta velocidade. E é isso. A Márcia Pontes, que hoje já não mora em Blumenau, mas que é especialista em trânsito, ela sempre diz que 90 e poucos % dos acidentes são uma infração que não deu certo. E é isso. Infelizmente, infração que não deu certo. Aquele jovem que morreu na rua José Reuter, em que o indivíduo do carro fugiu, ele estava ultrapassando. E, salvo engano, não era nem habilitado. 18 anos apenas. Então, gente, infelizmente, é assim. Não quero fazer nenhum comentário infeliz, mas um comentário de alerta, né? Se você... Eu amo motocicleta. Tenho aqui os meus cotovelos cicatrizados, cicatriz nas pernas. Graças a Deus, nunca fraturei nada. Mas já me envolvi em 3, 4 acidentes com moto. E nunca fraturei nada porque eu estava andando com cautela, com equipamento e tal, e isso me salvou. Se eu tivesse feito um doido, literalmente, como um motoqueiro e não como um motociclista, talvez eu não tivesse nem aqui para contar essas histórias. Mas uma das vezes eu caí sozinho, outra das vezes eu ainda era criança, meu pai sofreu um acidente porque quebrou uma peça da moto na descida do morro, outra, e que hoje nem é mais permitido, né? Porque eu tinha 5 anos na época, e hoje não é mais permitido, é só acima de 10 anos. Outra situação foi que eu tinha um ponto cego, quando saí de uma empresa, não vi, acabei cortando a frente de outra moto, e aí eu não vi de fato, porque tinha um carro estacionado em cima da calçada, e essa caminhonete me tirou a visão. Enfim, e em maio do ano passado, quando ali na Associação dos Servidores Públicos Municipais, numa curva, eles fizeram a calçada de um outro lado e ficou muita sujeira, assim, areia e tal. A moto saiu, escorregou de frente e eu fui de arrasto. Mas se eu não tivesse na velocidade adequada para a via, se eu não tivesse com equipamentos e tal, né, eu teria me ferrado mais. E o que eu vejo dos motociclistas, retiro a palavra, dos motoqueiros, são gente exagerando, sem necessidade. E muitos deles, como o de ontem em Dayal, que usam a moto para o seu sustento. E é aí que deveriam ter cautela. Por quê? Porque a moto teria menos manutenção, eles sustentam a sua família através da moto, e que se sofrerem qualquer acidente, eles não vão ter o sustento. Aí depois vem muitos deles pedir para a gente divulgar a vaquinha, a imprensa e tal, não sei o quê. Mas a cautela é a mãe da sabedoria, Jorge Tais. Boa. Bom, por falar em acidentes, e ainda falando sobre acidentes, o que tem a BR-470 em Indaial que gera tantos acidentes violentos? Impaciência, é isso que tem. Porque, olha, é difícil passar 2 dias sem ter um acidente grave no trecho da BR-470 em Indaial, né? E não é só nos trechos em obras. É aquele acidente com caminhões... Com I-100, né? Com I-100, né? Já duplicado. É duplicado, inclusive. Então, essa impaciência. E digo mais, chegamos em novembro. Tem 13º já pintando na conta das pessoas, sobretudo no final do mês. Mas eu vou te falar assim, dia 10, né? Não. Dia 20. Dia 20, isso. Então, assim, ó, reparem, eu já falei isso aqui. Reparem daqui por diante. O comportamento do motorista que está do teu lado, se você vê as pessoas no trânsito, daqui até o final do ano, vai aumentando a aflição, a impaciência e vai piorando o comportamento no trânsito. Todo ano é assim, eu tenho reparado isso. As pessoas ficam mais, elas querem resolver agora o que não conseguiram resolver, parece que no ano inteiro. Mais impacientes, mais apavorosas, afoitas e tal. E aí, registrem. Vamos ter acidentes graves no sentido alarmante de ser. Sempre tem tragédia no final do ano, envolvendo o trânsito. Sobretudo, proximidades com o Natal. E é esse comportamento humano. E aí,
O que a gente tem que fazer? A gente tem que refletir e dizer, eu não quero estar nessas estatísticas. Então, se o cara buzinar para mim, se ele me xingar, se tal, na rua José Deck, essa semana, Jorge Tais, terça-feira, cenas aí compartilhadas pelo Blumenau Mil Grau, que recebeu um vídeo de gente brigando, um atirando pedras no carro do outro, o outro deu a ré, bateu propositalmente, e por muito pouco não ocorreu uma tragédia ali, uma tentativa de homicídio, porque quando aquele carro deu a ré, para quem viu, e eu pensei que ia atropelar a mulher que estava ali do lado, na lateral do carro. Então, que eu vou falar isso também, são cenas que a gente às vezes prefere não publicar e compartilhar, porque às vezes a violência, ela promove violência só no olhar, né? E infelizmente as pessoas precisam refletir isso. O que vai levar? O que vai levar, né? Não, você não só vai criar mais. Deu uma dor de cabeça ali, um pequeno acidente de trânsito. Esse tom, esse reflexo, essa postura vai só amplificar essa dor de cabeça, né? É verdade. Por falar em violência, o Rio de Janeiro, hein? Que exemplo a gente pode tirar de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro? Jorge Tais, eu sinto muito por todas as famílias. Por todas as famílias. Sobretudo dos 4 policiais assassinados por marginais. Mas eu não queria nunca ter um familiar entre quase 130 mortos ali no Rio de Janeiro. O que eu vejo de mais triste do que as próprias mortes é a politicagem suando de todos os lados. Um governo federal omisso à sua responsabilidade e que acabou de publicar um vídeo institucional sobre essa situação, com um impulsionamento nas redes, inclusive, gastando verba publicitária para dizer assim, não é assim que se resolve. Mas nunca fez nada para resolver. Essa é a questão. E estão acuados. O governo federal não está sabendo, literalmente, a esquerda não está conseguindo lidar com essa situação. Enquanto os opositores ao governo estão unidos para dizer é assim mesmo que a gente tem que agir. Então, acho triste. Tem um delegado que é deputado, acho, o delegado Palumbo, que foi lá para baixo de um viaduto e tal. Gente, esse tipo de político, para mim, também não serve. De se oportunizar de uma situação tão grave como essa para fazer politicagem. E, né, tenho que lembrar do nosso Supremo Tribunal Federal, que também é responsável por isso. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, a pedido de partidos políticos, impediu operações nas favelas do Rio por determinado período. E o que aconteceu lá no Rio de Janeiro prova de que marginais, bandidos de alta periculosidade, comandantes de facções criminosas, de núcleos dessas facções, saíram de seu estado, do Amazonas, de Goiás, de outros estados, para se esconder nas favelas do Rio de Janeiro, porque nas favelas do Rio de Janeiro o Supremo Tribunal Federal impediu operações policiais. Quer dizer, lá eles se sentiam seguros. Olha o que a injustiça promove. Então, desses 128 óbitos, também tem peso na culpa o Supremo Tribunal Federal, que impede as forças de segurança de agirem. Eu não sei se hoje alguém teria vontade em ser policial no Rio de Janeiro. Se hoje os policiais que estão entrando novos concursos na Polícia do Rio de Janeiro estão entrando porque gostariam de ser policiais no Rio de Janeiro ou se por uma necessidade também. Porque ser policial no Rio de Janeiro hoje é muito perigoso. Perigoso pela marginalidade e perigoso pelas instituições que se tornaram no Rio de Janeiro.
com a polícia também corrupta, tal, e isso Tropa de Elite, né, mostrou muito pra gente como é que funciona o sistema de segurança pública no Rio de Janeiro. Eu ainda tenho muita desconfiança sobre o governador também de lá, tal, porque, olha, não tem um dos últimos governadores do Rio de Janeiro que, de fato, não possuíam algum tipo de envolvimento com o crime organizado. E eu gostaria de ver um governo federal também dizendo assim, a gente vai apoiar o Rio de Janeiro. Nós vamos sufocar as facções criminosas. Vamos causar... Por que que o Jorge Tais tem reforma tributária? Para você pagar mais imposto, para a rádio, para nossas empresas pagarem mais imposto. Mas por que que o COAF, a Receita Federal, não fecha o cerco tanto quanto para nós contra essas organizações criminosas? Eles possuem aviões, barcos, casas que custam milhões e milhões de reais e a gente não vê uma operação tal. E outra coisa, né? Tem El Salvador, que deu exemplo para o mundo, mas tem muitos países que historicamente dão exemplo para o mundo. No Brasil a gente faz um efeito contrário, onde o pequeno delito ele fica impune. Quando, na verdade, já no primeiro delito, a pena não deveria ser branda, para o indivíduo que, de fato, cometeu um primeiro delito realmente poder refletir que não vale a pena o mundo do crime. Porque o mundo do crime deveria ser cadeia e, de fato, o resultado que deu no Rio de Janeiro no caso das existências. Mas ninguém fica preso no Brasil. Tem indivíduo andando aqui, ó, na rua 15 de novembro, com mais de 80 passagens pela polícia. E está aqui, ó, em pleno centro de Blumenau. Jefferson Santos com a gente na Semana em Foco, as notícias que marcaram esta semana através do portal Meso Regional. Obrigado pela participação, Jefferson. Sou eu quem agradece sempre. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Paz, né, gente? Paz na vida, tal, no trânsito principalmente, tá? A gente vai passar e eu espero que a gente consiga evoluir enquanto seres humanos, como sempre conseguimos. Isso, ótimo final de semana. Jefferson Santos, do portal Meso Regional, participando com a gente com o quadro A Semana em Foco.